7 coisas que lavar a louça pode ensinar para o seu filho. Fala a verdade, quando você vê aquela pia lotada de louça, não te dá um desespero? Uma vontade de sair correndo, fazer de conta que não tá ali? Mas não dá, né? E se a gente aproveitar essa oportunidade para ensinar 7 coisas super importantes para o nosso filho? E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo. Só que não adianta a gente falar assim, filho, vai para lavar louça. Não, a gente tem que fazer junto com ele e ir explicando passo a passo, até ele entender o que aquilo significa. Primeira coisa que ele pode aprender é sobre planejamento e organização. Por mais lotada que a pia esteja, sempre tem uma melhor forma de começar. A gente pode separar os copos, empilhar os pratos, colocar os talheres todos de molho. A gente pode ir explicando para a criança que, mesmo na bagunça, a gente consegue encontrar uma ordem, um padrão, e priorizando e definindo uma sequência. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? E por que isso é importante? Porque depois ele pode levar esse conhecimento para a vida dele, por exemplo, para a prova. A hora que a criança pega uma prova, muitas vezes ela desespera. Ela acha que tem muita folha, que tem muita coisa. E aí, essa noção de planejamento e organização vai fazer falta. Aí você explica para o seu filho: filho, isso aqui é igual na hora de fazer a prova. Recebeu a prova? Não apavora. Dá uma olhada primeiro em todas as questões. Sempre tem uma mais fácil que com certeza você sabe fazer. Começa pelas mais fáceis, já garante ali alguns pontinhos e deixa as mais difíceis para o final. Igual na louça. Vamos lavar primeiro os copos que estão só um pouquinho sujos, copo que bebeu água, copo que bebeu suco. A gente lava depois os pratos e deixa por último a panela, que tem aquela resto de comida mais grudado, que está mais difícil de lavar. É assim com tudo, com prova, com dificuldade no trabalho. Enfim, a gente vai fazendo um paralelo entre a louça e a realidade. E aí, como a louça ela é palpável, a criança vê aquilo, para ela é muito mais fácil entender aquilo que a gente está explicando. Segunda coisa que lavar a louça ensina: inibição e autocontrole. Quando a gente olha aquela louça, a gente fala assim, nossa, eu não quero fazer isso é chato, não vou fazer, vou deixar para depois. Mas não, a gente não faz isso com as coisas que são da nossa responsabilidade. Mesmo sendo chato, mesmo a gente não querendo fazer, a gente faz porque precisa ser feito. E isso é uma forma muito clara da gente ensinar. Olha, tem como eu deixar essa pia desse jeito? E amanhã? Como é que a gente toma café? Como é que a gente almoça? Não tem jeito, a gente tem que fazer. Mesmo sendo chato, mesmo sendo repetitivo. E lavar a louça é super repetitivo. A cabeça voa, a gente começa a pensar em outras coisas. E aí a gente vai treinando a criança. Olha, presta atenção no que você está fazendo. Vamos concentrar, que logo a gente termina e aí a gente vai fazer outra coisa. Então veja que também dá para fazer um paralelo com a escola. Nem tudo na escola a gente acha super legal, mas tem que fazer. Então, vamos concentrar, fazer e ficar livre logo, né? E fazer bem feito. Porque se lavar a louça mal lavada, vai ter que lavar de novo, né? Então, veja que a gente sempre consegue fazer o paralelo disso com uma situação real da vida da criança. Terceira coisa que a gente ensina: o uso da memória de trabalho e seguir regras. Tem um certo procedimento para se lavar a louça. Tem uma ordem das ações. Primeiro a gente molha, depois ensaboa, vê se ficou limpinho, enxaguoa, olha de novo, vê se realmente ficou limpo e aí põe no escorregador, né? É assim, é um procedimento. Então ele tem que lembrar daquela sequência de ações e manter aquilo na memória dele. Ó, eu sempre começo molhando, ensaboando, enxaguando e pondo para escorrer. É sempre isso, né? Isso é seguir regras. E aí, de novo, a gente vai fazendo um paralelo. Tudo na vida são pequenas regras. Vou atravessar a rua, qual que é a regra? Para, olha para o lado, olha para o outro, e aí eu atravesso, né? Então, a gente fala, essa é a regrinha de lavar a louça. Outra regra que pode ser colocada: molhou a louça, fecha a torneira. A gente economiza água, ajuda o meio ambiente. Então, a gente vai colocando vários outros conceitos aí junto com essa atividade. Quarto ponto: monitoramento e autocorreção. Lembra que eu falei? A gente lava, enxaguoa e olha para a louça. Tá realmente limpo? Isso é muito importante. Muitas vezes, a hora que a criança está fazendo uma tarefa, uma atividade, ela só faz e entrega. E a gente precisa ensinar para ela que a gente faz e depois a gente volta conferindo. Vamos ler de novo? O que pedia mesmo? Será que eu fiz tudo? Será que não ficou nenhuma questão para trás? Não deixei nada que a professora pediu
de fora, né? E a gente mostra isso com a louça. Olha, eu lavo e aí eu confiro. Será que realmente ficou limpinho? Ficou? Ok. Não ficou? Volto e refaço. Quinta coisa que a gente pode aprender: autorregulação. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que tem louça demais. Sim, nem todo dia é igual. Nem todo dia a gente está motivado. Mas a autorregulação vai fazer a gente fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não está no nosso melhor dia. A gente precisa respirar fundo e falar: eu preciso fazer isso. Independente do que eu estou sentindo, independente do que eu quero fazer, eu tenho que respirar fundo e cumprir com a minha responsabilidade, né? Então, isso é uma forma de autorregulação. É eu ser responsável, mesmo quando eu estou triste, mesmo quando eu quero brincar, mesmo quando tem uma coisa mais legal para ser feito. Então, isso é muito importante. E a autorregulação é um ponto que hoje em dia é muito difícil da gente ensinar para as crianças. Por quê? Porque tem muita distração, tem muita coisa legal, tem muitas opções, né? A gente não deixa a criança experimentar o tédio. E isso pode ser muito perigoso, porque ela só vai querer fazer coisas que ela acha legal. Mas nem sempre dá para fazer só o que é legal. No nosso trabalho, tem dia que a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, mas a gente faz e ainda assim faz bem feito, né? Então, a louça é um bom exemplo para isso. Olha, tem que fazer, senão como é que vai ser na hora do almoço? Não vai ter prato limpo, a gente vai comer onde, né? Então, tá aí uma forma de ensinar de uma forma bem clara isso para a criança. Sexta coisa: responsabilidade e o sentimento de agir. Fui eu que sujei? Então eu limpo. Por que é que eu sujo e outra pessoa limpa? Não, né? A sujeira é minha, portanto eu limpo. E daqui a pouco eu mesmo vou fazer a minha própria comida. Não vai ser outra pessoa que vai fazer isso para mim. Essas pequenas coisas vão dando esse sentimento da criança dessa responsabilidade. A gente acha que quando faz 18 anos, né, vira uma chavinha e aí, pronto, deixou de ser criança, virou adulto. Mas não é. A criança ela vai ganhando pequenas responsabilidades com o passar dos anos. Lá com 4 anos, 5 aninhos, a gente já pode ir dando algumas responsabilidades para ela. E cada nova responsabilidade que ela ganha, ela vai amadurecendo um pouquinho. E ela vai vendo: eu posso, né? Eu consigo fazer um pouquinho a mais, né? E é importante ela saber que o que é dela, é ela que cuida. É ela que cuida da mochila dela, é ela que cuida da lancheira dela, é ela que cuida do material escolar e é ela que cuida da louça que ela sujou. A gente vê muita criança, muito adolescente que se comporta como se fosse um hóspede na casa, né? Ele chega e tem que estar tudo pronto. A comida tem que estar pronta, a roupa tem que estar limpa, ele não cata nenhum brinquedo, nenhum sapato, nada, né? Então a gente precisa ensinar para a criança que ela não é um hóspede, que a casa é dela, é ela que cuida, né? E se ela consegue lavar aquela louça, por que não, né? É importante a gente ir dividindo as funções dentro de casa para que a criança se sinta parte daquilo e não só um espectador, né? Eu chego aqui, tá tudo pronto, eu não tenho ação nenhuma, eu não tenho interferência nenhuma, portanto, nenhuma responsabilidade, né? E a gente precisa também ensinar a criança a pensar com a própria cabeça, né? E não ser só passiva, receber tudo pronto. Ela precisa questionar. Como é que a gente faz para não ter tanta louça suja? Né? Poxa, dá trabalho, né? Será que não tem nada que eu possa fazer para diminuir essa quantidade de louça? A gente tem que ir incentivando ela a ter esses pensamentos. Mas ela só vai ter essa reflexão se ela souber o trabalho que dá. Porque se a louça está sempre limpa, para que ela vai questionar se aquilo é fácil, difícil, se teria outra forma ou não? A gente não dá a oportunidade dela criar esse pensamento, essa dúvida, esse questionamento. E a sétima coisa é autonomia e autoestima. Depois que a gente termina, né, depois que tá naquela bagunça e você consegue deixar tudo limpo, não dá uma sensação boa? Fala: ufa, nossa, eu consegui. Então, a criança vai experimentar esse sentimento. Nossa, eu achei que eu não dava conta, mas eu consegui. Olha que beleza, tá tudo limpinho. E fui eu que fiz. Então, é uma sensação muito boa que ela vai ter a oportunidade de experimentar. Às vezes, até você tira uma foto, mostra para ela o antes e o depois e fala: olha, foi você que fez. Viu como você é capaz? Viu como você consegue? Porque a gente só consegue fazer as grandes coisas se a gente faz as pequenas. Então, lavar a louça dá esse sentimento, essa oportunidade da criança experimentar esse sentimento de eu posso. E tá ali, tá ao nosso alcance. É fácil, é simples, é barato. Não precisa de terapia cara nenhuma para ensinar tudo isso para sua criança. Mas lembre que você precisa fazer junto, né? Precisa ir explicando. Porque tudo isso que a gente falou parece óbvio para a gente, que já sabe. Mas para a criança não é.
Às vezes, essas coisas simples que a gente acabou de falar, para ela vai ser assim: nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia que tinha como economizar água enquanto eu lavava a louça. Nossa, eu vou pensar duas vezes antes de sujar outro copo, né? Será que eu não posso reusar esse copo? Cada um usa o mesmo copo o dia todo? Enfim, são coisas que a gente precisa ir incentivando ela a pensar e a refletir. E se você quiser saber mais sobre tudo isso tudo que a gente falou são as chamadas funções executivas, que precisam ser ensinadas e treinadas na criança, senão ela não desenvolve espontaneamente.